A área analisada encontra-se na região sudeste, demarcada na imagem. A densidade da região é de 1.149 habitantes por quilômetro quadrado. Na região sudeste inteira, a parte mais densa é a nossa área de estudo. As taxas de ocupação são altas nos bairros consolidados, falta urbanização urbana, topografia não favorável à ocupação em encostas e áreas de riscos. Não possui relevância no cenário econômico do município, não tendo desenvolvimento econômico. Existe grande quantidade de unidades residenciais não ligadas à rede pública de esgotamento sanitário, sistema viário desarticulado e subdimensionado, predomínio de horizontalidade, vulnerabilidade social, quadras irregulares com desenho urbano, acompanhando o relevo. As AEs existentes nessa área configuram-se com aglomerados em situação de precariedade urbana e com famílias em vulnerabilidade social. Apresentam falta de técnica construtiva, com unidades edificadas de materiais improvisados e reaproveitados. Distribuição das moradias em becos, travessas e escadarias apresentam alta densidade demográfica. Possuem infraestrutura básica, sendo abastecimento de água, coleta de esgoto e resíduos sólidos, e demais serviços apresentam deficiência, pavimentação, drenagem e transporte público. A partir disso, fizemos análise fofa da região. Forças: Pedreira Santa Mônica, mata nativa e infraestrutura urbana. Oportunidades: desenho urbano acompanha o relevo local. Fraquezas: pouca mobilidade, insegurança, falta de arborização, topografia não favorável para ocupação, vulnerabilidade social. Ameaças: vizinhança consolidada, alta taxa de ocupação não apresenta desenvolvimento econômico. A análise Kevin Lynch. Os estudos levados a cabo por Kevin Lynch avançam significativamente na sistematização dos aportes teóricos e metodológicos aos processos ambientais, bem como das técnicas de investigação projeto urbano. Para Lynch, as imagens do meio ambiente são o resultado de um processo bilateral entre o observador e o meio. O meio ambiente sugere distinções em relações e observador. Legibilidade: a facilidade com que cada uma das partes da cidade pode ser reconhecida e organizada em um padrão coerente. Imaginabilidade: qualidade de um objeto físico que lhe dá uma alta probabilidade de evocar uma imagem forte em qualquer observador. A imagem da cidade e seus elementos. Seu método de leitura ambiental perceptiva e cognitiva é baseado em 5 categorias. Caminhos: canais de circulação no qual os indivíduos transitam, geralmente representados por ruas, canais, linhas de trânsito, calçadas e ferrovias. Limites: são limites entre os espaços dentro de ambiente urbano. Podem ser fronteiras, margens e praias, lagos, construções, etc. Bairros: regiões médias e grandes de uma cidade caracterizada por sua extensão bidimensional. Pontos modais: são pontos estratégicos onde apresentam focos intensivos que determinam e auxiliam na locomoção dos indivíduos. Marcos: são os pontos de referência externos de uma cidade, são locais nos quais as pessoas não podem entrar, apenas observar. Um sinal, uma torre e um ponto turístico. Com isso, fizemos análise da região. Podemos perceber que os bairros dessa região nascem a partir da formação de uma grande avenida que faz uma ligação entre o Parque Central de Juiz de Fora e os outros municípios, como Matias Barbosa. Notamos que a implantação dos bairros é dada de maneira indevida e desordenada, criando acúmulos das residências em áreas de risco e sem infraestrutura básica, além da grande parte das moradias não serem devidamente regulamentadas. Notamos também que a Avenida Francisco Valadares é uma via principal da região que margeia todos os bairros dali, sendo um canal de circulação no qual os moradores e motoristas transitam. Nesse caminho, podemos observar alguns nós urbanos. Uma grande rotatória no bairro Furtado de Menezes funciona como um ponto nodal dessa grande avenida. Logo mais à frente, na divisa do bairro Olavo Costa do Vila Ideal, temos um outro ponto nodal. Desta vez uma praça com playground infantil. É um lugar que reúne os moradores dos bairros, em sua maioria de adolescentes. Além disso, podemos notar que está localizado bem no meio da Avenida Francisco Valadares. Ao se adentrar no bairro Vila Ideal, a primeira coisa que se destaca ao olhar é o posto de gasolina do bairro. Apesar de não ter todas as características de um marco na realidade do bairro, ele atende como um ponto de referência para a região, sendo um objetivo de se destaca na paisagem urbana. O Rio Paraibuna atua fragmentando a formação e formando os bairros. Apesar desse fator determinante, as casas da região possuem uma características urbanas semelhantes, sendo um limite que foi facilmente transponível. Na região proposta, observamos muitos locais que remetiam ao arquiteto teórico Aldo Rossi. O arquiteto Aldo Rossi procura conservar a ideia de continuidade com a história da arquitetura. Ele dá ênfase à essência da arquitetura ou os aspectos internos da disciplina, reconhecendo então as limitações da arquitetura e promovendo as mudanças sociais necessárias. Como podemos ver, os elementos históricos nessa casa, que traz a data de sua construção, 1939, e seus elementos arquitetônicos de época em sua fachada. Para Aldo Rossi, a cidade analógica é aquela repleta por diferentes tipos de arquitetura, pertencentes a tempos históricos distintos. Observamos no mesmo bairro uma grande diversidade de arquiteturas e suas devidas épocas marcadas em sua tipologia e formas. Como alguns edifícios perduram por muito tempo, a função então segue a forma, uma vez que o seu uso pode não ter mais a função original.
assim como o Instituto Jesus. Hoje tem a função de um local para serviços sociais. Ele há muito tempo era um presídio de menores. Nesse caso, não vemos um edifício de longa época, mas percebemos que o local onde o uso hoje é de venda de material de construção. Foi projetado e utilizado como garagem. Em nossa visita ao local, percebemos também uma edificação que visivelmente era uma residência, pela disposição de seus cômodos e esquadrias, e que hoje é uma pizzaria. A função desse edifício mudou de residencial para comercial. Análise da Jane Jacobs. Os usos principais atraem pessoas para um objetivo específico. Isoladamente, não é o suficiente para garantir a utilização daquela área. A combinação de usos gera diversidade e é capaz de atrair pessoas para as ruas, melhorar a economia do local, proporcionando a diversidade. De acordo com Jane Jacobs, o fato de existir áreas verdes no bairro não garante seu uso e vitalidade do espaço. Para o funcionamento do espaço, deve seguir 4 elementos. A complexidade refere-se à diversidade de usos de pessoas no entorno do parque. Ao redor do parque, encontramos atividades religiosas e comércio. Ela está presente nos diferentes usos em volta da praça, como igreja e bares, como apontado na imagem. Centralidade. A hierarquia do espaço para servir de marco e referência espacial como elementos centrais e superiores aos demais que se destacam na paisagem. A centralidade não atende, pois a praça não contém nenhum elemento de destaque ou hierarquia. Insolação. Os parques oferecem um espaço agradável tanto no verão proporcionando sombras e no inverno fornecendo áreas ensolaradas. A insolação atende devidamente à sua variação de porte de vegetação. Delimitação espacial. Os espaços não devem ser formados simplesmente de resíduos de edifício do seu entorno. O espaço aberto deve ser formado e delimitado pelos edifícios. Este atende, pois é composto pelos edifícios que limitam o espaço. A segurança do lugar não depende somente dos guardas policiais, mas do contato entre pessoas. A vigília das pessoas durante todo o dia, que torna o lugar seguro. Espaços pouco movimentados, como grandes muros e fachadas cegas, tendem a ser mais perigosos. Pelo bairro ser a maior parte de construído de casas e janelas, ficam próximas às ruas que mantêm a relação visual e uso misto do local. Na maior parte dos pontos, por ser um bairro composto, em sua maior parte por casas, as janelas ficam voltadas para a rua e sem nenhum empecilho. Porém, em algumas partes do bairro, as casas são muradas, tirando a visão para a rua, tornando o local perigoso. Nas imagens pode-se notar onde existem pontos cegos e empecilhos visuais. O uso principal tem um único propósito e atrai somente o público-alvo. O uso principal isolado é ineficiente para trazer vitalidade ao local, já que atendem o número de pessoas restritas. A soma de usos principais gera a diversidade derivada. A mistura entre o comércio, residência, serviço, entre outros, proporciona segurança e local, atraindo pessoas em diversas horas do dia. Nos exemplos mostrados temos comércio, escolas, instituições, entre outros. Os prédios antigos não só preservam a identidade do bairro, quanto também equilibram a economia e a história do local. A Igreja Nossa Senhora de Lourdes foi construída em 1968 e é preservada até hoje e continua exercendo seu uso original. As quadras curtas promovem a segurança dos bairros, além de conseguirem agrupar ainda mais comércio em trechos menores que vão se comunicando e criam um percurso interessantes, oferecendo várias opções. As quadras longas, por obrigarem as pessoas a usarem sempre o mesmo caminho, tornando-se monótono. As quadras curtas ficam concentradas em só parte do bairro, sendo o resto das ruas longas com poucas ligações alternativas de percursos e muitas ruas sem saídas. As quadras curtas criam nova possibilidade de percursos. A área em questão tem diversidade de comércio, serviço, uso religioso e áreas de lazer. A comunicação e ligação das ruas fomenta essa tipologia benéfica ao bairro. As quadras curtas criam outra possibilidade de percursos. A área de questão tem diversidade de comércio, serviços, usos religiosos e áreas de lazer. A comunidade de ligação das ruas fomenta essa tipologia benéfica ao bairro. Com base nos estudos da análise, fizemos uma proposta de intervenção baseada no conceito de Jane Jacobs e Kevin Lynch. Na intervenção, nos acrescentamos os pontos que percebemos que eram defasados. Na prática, trouxemos mais usos diversificados, fazendo a implementação de feiras e parquinhos para ter interação com as crianças, trazendo a diversidade ao local, oferecendo lazeres, tornando essa área um ponto nodal. Centralidade. Trazemos elementos de hierarquia ao local, criando uma nova espacialidade, servindo como marcos naquela região. Nós escolhemos uma parte do bairro para trabalhar urbanisticamente. Percebemos que as quadras eram muito longas nessa região e criamos quadras curtas que diversificam os caminhos e fomentam o comércio. Demonstrando a intervenção que fizemos nas novas ruas que criamos, a proposta é que as ruas centrais da intervenção fossem ruas de uso misto, criando uma segunda centralidade no bairro que trouxesse a diversidade e uso de vários horários em volta, e trouxemos regiões de residência que buscam suporte nessas áreas.
Criamos calçadas largas para ter o contato entre as pessoas e trazer a segurança. Nós analisamos outras áreas de uso misto do bairro e mantivemos o gabarito semelhante, variando de 2 a 4 pavimentos. As calçadas largas proporcionam a apropriação dos pedestres, iniciando diversos usos. E a tipologia dos edifícios que não seguem o padrão de edifícios com grandes bases que tiram a visão da rua, mantendo o contato visual das pessoas com o exterior, trazendo a segurança e os olhos para a rua.